Jesus, Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus ricamente permaneça abençoando a vida do pastor Cleiton, sua esposa Rose, aos irmãos que aqui fazem o conjunto desta iniciante que Deus tem proposto ao coração do servo dele há anos, e a promessa de Deus tem vinculado a cada momento na vida desse servo de Deus, que útil é nas mãos do Senhor. Eu quero pedir aos irmãos que abram comigo nessa noite a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Agradecer a Deus pela oportunidade. Isaías capítulo 61, o livro do profeta Isaías, capítulo 61, vamos ler. Com grande alegria que Deus nos permanece fazendo com que sintamos a alegria do seu Espírito. Amém, irmãos? Eu vou iniciar a leitura da palavra do Senhor. Isaías 61 diz assim a palavra de Deus: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Também Isaías capítulo 35, quero reiterar a leitura da palavra de Deus, enquanto os irmãos manuseiam a palavra. Eu irei fazer a leitura para ganhar tempo. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animais ferozes subirá ele, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém. Amém. Sempre, em nome de Jesus. Quero ser breve nessa minha oportunidade que Deus me concede nessa noite, através da vida do pastor Cleiton. Quero externar a Deus a minha profunda gratidão e alegria que tenho por tudo que Deus tem operado, porque não vem de nós, é dom de Deus. Quando Jesus, pelas profecias que houve acerca de sua vinda, mencionada pelos profetas de Deus, que Deus mesmo levantou para trazer as boas novas a Sião, a Jerusalém, e estava prestes para cumprir tudo que Deus havia dantes falado por boca dos seus profetas.
Moisés diz que Deus não é homem para mentir. Aliás, Balaão, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo quanto Deus prometeu por sua palavra, Ele cumpriu ao pé da letra. Deus não depende do homem para fazer nada. Muito pelo contrário, é o homem que depende de Deus para todas as coisas. Paulo, convicto, diz na carta de Filipenses: eu posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Mas ele sabia estar abatido, ele soube passar necessidade, ele soube ter bonança, ele pôde todas as coisas em Cristo que o fortalece. Deus é o nosso fortalecedor, Ele é o nosso legislador, o nosso ajudador. Está escrito na carta aos Hebreus: com ousadia, com esperança, ousemos dizer: o Senhor é o nosso ajudador e não temeremos o que nos possa fazer o homem. E Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, João, o último profeta, pronunciou a sua vinda, a sua chegada. Ele era o mensageiro do Senhor. Eis que aquele que vem após mim é antes de mim. Está escrito no profeta Malaquias capítulo 3: eu enviarei o meu anjo, ele virá, o espírito de Elias, para converter o coração dos filhos aos pais. Deus que promete, Deus não falha. Jesus fala em Lucas capítulo 21: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O apóstolo Pedro diz que a palavra de Deus permanece para sempre. Ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, diz Paulo. É uma palavra que ela resplandece luz, glória, ela tem poder. Diz na carta de Hebreus capítulo 1 que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Em Gênesis 1 diz: haja luz e houve luz. Em João capítulo 1 diz que o verbo estava no princípio com Deus, o verbo é Deus. Em Salmos 119 diz que lâmpada para os pés é a palavra do Senhor, luz para o caminho. Jesus manifestou glória, graça, poder, verdade na terra dos viventes, visto que os religiosos estavam ocultando a lei de Deus, fazendo frouxa a lei. Os religiosos estavam matando o órfão, a viúva, os necessitados, os pobres. Mas Ele veio no caminho da justiça. Jesus não veio para julgar segundo o que ouvia, não veio julgar segundo a vista, como fala Isaías. Em João 7 ele diz que é com a reta justiça que se deve julgar. O Espírito do Senhor estava sobre mim. E quando Ele estava diante dos religiosos, aquela elite que queria matá-lo fora de tempo, Jesus, com a sua palavra, com a doutrina que o Pai deu, dando a Ele autoridade, poder e glória para Ele fazer o que Ele fez, chegaram até Jesus e perguntaram: com que autoridade faz isto? Ele perguntou: o batismo de João é dos homens ou de Deus? E os religiosos negaram a verdade. Eles sabiam. Quem é que nega a verdade? O apóstolo Paulo, na oração que o servo de Deus estava fazendo, ele mencionou: estão apostatados, estão se desviando por amor ao dinheiro, estão deixando de falar a verdade porque se corrompe por bens materiais, se corrompe por status, por glória humana, se corrompe por aquilo que é vã, é fútil, é passageiro. A Bíblia diz que nós devemos atentar para uma tão grande salvação, a qual salvação inquiriram e diligentemente falaram os profetas que foram anteriormente e que prediziram a vinda do Messias, o Cristo. Deus prometeu que haveria gozo no lugar de tristeza, haveria alegria. É impossível que Deus minta, e não há nada impossível para Deus. E quando Jesus esteve aqui na terra, Ele estava ensinando a mensagem que o próprio Pai o havia dado para ensinar, falar. Ele falava abertamente ao mundo. Ele foi odiado sem causa. Tentaram o acusar de diversas maneiras. É lícito pagar tributo ou não? Jesus mostra uma moeda. De quem é essa efígie e essa imagem? De César, eles responderam. Então dai a César o que é de César, o que é de Deus, o que é de Deus. Aonde tiver o teu tesouro estará o teu coração. Ele veio, conforme diz em Mateus 18, buscar e salvar o que se havia perdido. Como ovelhas sem pastor, éramos os gentios.
As ovelhas desgarradas da casa de Israel é aqueles que estavam sendo massacrados pela religião, pela religiosidade, pelas regras, pelas doutrinas de homens, preceitos que invalidavam o mandamento de Deus, a lei de Deus. Jesus ensina que a gente deve ser misericordiosos, compassivos, benignos. Aleluia, Jesus. Nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Aleluia, Jesus. Perdoar uns aos outros como Glória a Deus em Cristo nos perdoou. Aleluia. Ele falou para os fariseus: misericórdia quero e não sacrifício. Se vocês entendessem isso, vocês não condenarão os inocentes. Jesus. E ele falando, eles odiavam Jesus, rangiam os dentes. O único homem que mais falou acerca do inferno foi Jesus. Não foi o Allan Kardec do Espiritismo, não foi Maomé do Islamismo, foi Jesus. Só que muita gente não acredita no inferno. Muita gente não está falando nem sequer no inferno nas igrejas. Pregando, porque pregar sobre o inferno é falar contra o pecado. E quando fala contra o pecado, dói. Mas Deus corrige o filho que ama. Ele nos repreende porque Ele não quer que nós nos percamos como o mundo. Nós não possamos ser destruídos como o mundo será destruído. Por isso que diz na primeira carta de Coríntios capítulo 11, que é o culto da ceia do Senhor, que ali lembra, para que nós não sejamos condenados com o mundo. Porque o mundo é beberrão, comelança, é festa, é orgia, mas a igreja é culto santo, é santificação, temor, tremor, andar na presença de Deus. Ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia de vingança do nosso Deus, porque Paulo diz em Atos 17 que com justiça Deus julgará o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Na primeira carta de Tessalonicenses ele diz que é uma prova clara do justo juízo de Deus. Deus tomará vingança daqueles que não conhecem a Ele e daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro diz que qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se o justo apenas se salva, aonde aparecerá o ímpio e o pecador naquele dia? Eita, Jesus. Porque foi orado no profeta Naum que Deus não terá o culpado por inocente. Deus não tem o inocente por culpado. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele colherá. Aquele que semeia na carne, de sua carne ceifará corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito Santo ceifará a vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 22 diz: fostes libertados dos pecados e feitos servos de Deus, tendes portanto agora o vosso fruto em santificação e por fim a vida eterna. Aleluia, Jesus. Lá na carta de João diz que a promessa que Ele nos fez foi a vida eterna. Mas Deus não pode te dar uma casa, um carro, uma bicicleta, trabalho, família, saúde. Deus dá. Jesus fala que a chuva desce sobre bons e maus, o sol nasce sobre justos e injustos. Deus não é injusto com ninguém. A porta que é aberta, a porta da salvação, ela é para todos. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Se você sair na rua fora perguntando quem quer ir para o céu, todo mundo levanta a mão. Mas quando você fala quem quer obedecer a Cristo, aí é embaixo, é estreito, porque a carne nossa é inflamada para o mal. Queremos pecar, mas a justiça em Cristo, que Deus não nos trata pelos nossos pecados, mas quando Ele olha para nós, Ele não olha segundo o que nós somos, porque somos mortais, pecadores. Aí Ele olha para a justiça do Filho, porque sobre Ele recaíram todas as injúrias. Ele pagou preço de sangue, um alto preço. Por isso que diz em Hebreus capítulo 10, que nós não podemos deixar de crer, porque daqui um pouco aquele que vem virá e não tardará. Hebreus 6 diz que aquele que pisar o sangue do Filho de Deus será culpado, será merecedor de maior castigo. Nós temos a honra, nós temos o privilégio de Deus de pregar a palavra, de levar a mensagem de Cristo. Ele foi perseguido, Ele falou que nós seremos perseguidos. Quem quer viver uma vida piamente com Jesus, sofre perseguição. Pregar, até papagaio prega. Eu já ouvi. Agora, obedecer a Cristo. Por isso que as igrejas estão lotadas. Porque o povo quer folia, o povo quer sensacionalismo, o povo quer
aquilo que Deus faz para ele, na hora que ele quer. Ele determina, Deus é na tal dia, é em tal hora. Deus é como se fosse o escravo dele, fazer aquilo na hora dele, na hora que ele quer. Mas o nosso Deus é pelo contrário. Jó diz, eu sei que meu Redentor vive, por certo ele se levantará. Deus não diz não para o justo, como dizem salmos. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Nós estamos num presente século de aflição, de tribulação, de angústia, de tristeza, de lágrimas. Mas Jesus fala, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Atos capítulo 14 diz que importa que com muitas tribulações nós entremos no reino de Deus. O céu é tomado à força. Por isso que ele veio para os pobres, os cegos. Em pleno sábado, Jesus curou o cego de nascença e ele foi criticado. Hoje é sábado, você não pode. Quem é que te curou? Quem é que fez esse milagre? Quando o cego de nascença, que não é mais cego, começa a falar, Jesus. Como é que ele fez esse milagre? Ele queria entender os religiosos. Aí ele começa a expor. E ele não aceitou. Chamaram os pais para ver se era verdade. Seu filho disse que é cego mesmo? Ele tem idade. Perguntai para ele, sabe por que o pai respondeu assim? Porque eles temiam ser expulsos da sinagoga. Sabe por que muita gente deixa de falar a verdade na igreja? Porque tem posição. Não vai ser mais o pastor lá, não vai ser mais o obreiro lá, não vai ser mais o cantor lá. Não. As agendas, quem abre é Deus. É verdade, Senhor. Quem abre as portas é Deus. Se o homem fecha uma porta, Deus abre uma janela. Se o homem fecha a janela, Deus abre um mar na sua frente para que você passe e vá em rumo à cidade de Sião, a nova Jerusalém. Meu Deus, obrigado, Senhor. Mas nunca deixe de falar a verdade, porque nós não sabemos qual será o último dia nosso aqui na terra. 2018 expulsaram a gente da igreja. Aí eu acho que, quando é que eu conheci o seu pastor? Você lembra? Foi 19, né? Ou 18, finalzinho de 18? Acho que nós estamos 4 anos. 4 anos. É mais. É mais, né? É 6 anos por aí. Foi ali na praça do, Tem mais. aqui do Rainha do Bairro. Foi. Isso aqui, irmãos, é para testificar quão grande é o Senhor nosso Deus. Que Paulo diz que Deus, Ele mantém de pé. Se vocês dependerem de templo, vocês não servem a Deus. Mas se vocês dependerem de Jesus, vocês servem a Deus em espírito e em verdade. Aonde quer que vosso pé, aonde quer que vocês forem, Deus vai. Então, irmãos, Jesus, ele foi acometido de grandes perseguições. A fúria grande contra ele, porque ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Como raiz, ele foi subindo. Ele não tinha formosura, como o cinema mostra. Olho azul, cabelo loiro, pele clara. Aquele não é o Jesus da Bíblia. Aquele é o Jesus do catolicismo. É o Jesus de Hollywood. Mas Jesus da Bíblia não tinha parecer, nem formosura. A Bíblia diz que os homens olhando para ele, manietavam a cabeça. Não tinha prazer em olhar nele, porque era um homem de dor e experimentado nos trabalhos. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que ele fez a si mesmo de nenhuma reputação. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e, tomando forma humana, se fez servo dos homens. Ele veio para dar visão aos cegos. E em João capítulo 9 fala que o pior cego é aquele que não quer ver. Porque os religiosos falavam, mas nós vemos, por isso que o vosso pecado permanece, porque vocês veem. Eles viram o Filho de Deus e não o reconheceram como Filho de Deus, nem sequer como profeta. Jesus entrou na casa de um fariseu chamado Simão. No mesmo ato, uma pecadora entra. Ele não recebeu Jesus na qualidade de profeta, não beijou Jesus, não ungiu Jesus, não lavou seus pés. E aquela pecadora não cessava de chorar. Ela com unguento ungiu Jesus, com seus cabelos secava os seus pés. Jesus falou para ela assim, eu te proponho uma parábola. Certo credor tinha 2 devedores, um devia 50 e o outro 500, e nenhum tinha condição de pagar.
E ele perdoou a dívida de ambos. Qual te parece que ele mais perdoou? Aquele que devia mais, suponho, disseste bem. Jesus falou assim: o teu muito amor prova que teus muitos pecados estão perdoados, mas a quem pouco perdoa, pouco ama. 70 vezes 7 que é para perdoar? O perdão é ilimitado. Se seu irmão pegou com você hoje, ele vier amanhã arrependido, perdoa. Se pegou de novo, vier arrependido, perdoa. O pecado é limitado. Não é você aqui no Brasil e ele lá na China. Isso não é pecado. Se fosse assim, era nós no inferno e Deus no céu. E Deus nos perdoou. Que perdão é esse? Ele nos perdoou a ponto de dar o único filho em sacrifício agradável, perfeito, para a propiciação dos nossos pecados, para que viéssemos à remissão e chegássemos a este momento que estamos aqui, de poder participar de um ato simbólico que menciona tudo a Cristo. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é Cristo, Ele é o nosso Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ele veio para nos perdoar, para nos Glória salvar. a Deus. Que palavra Então creia, poderosa, meu Deus. não sede duvidosos, não se turbe o vosso coração. Amém? Deus abençoe a glória pela oportunidade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, que coisa extraordinária. Nosso irmão Giovanni, acho que eu conheço